aula lucis fulgita, vitam datam per Virginem, gentes redempte plaudite. Iesu tibi sit gloria, qui natus esse Virgine, cum Padre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Diário de um Pároco de Aldeia, por Jorge Bernanos. Tradução Roberto Malê, editora Sétimo Selo, canal Le Conde. Caros ouvintes, já sabem, caso gostem do que é aqui lido, adquiram um livro, uma belíssima edição, vale muito a pena tê-la em mãos. Assim como, caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, se é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. E também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. Contamos atualmente com 14 membros apenas, então faça você também parte deste canal. As mensalidades começam a R$ 1,99 ao mês e podem ser canceladas a qualquer momento. Obrigada a todos que já ajudaram de alguma maneira. Também é possível auxiliar o canal via Pix, Apoia-se ou Vaquinha, ou também pela lista de desejos da Amazon, como nos fez Efraim, que nos adquiriu este livro que agora ouvimos e eu leio. Muito obrigada, Efraim. Então, caso você queira contribuir também para com a leitura aqui deste canal, vá lá na lista. E caso tenha algum livro que você queira solicitar, peça nos comentários ou via e-mail, que assim será feito. Muito obrigada pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz muita diferença e gera engajamento. E aqui na plataforma isso é importante porque é assim que se dá a disseminação do conteúdo, a disseminação e ampliação do trabalho. Então, caso você concorde com o que aqui é feito, pense que seja válido outras pessoas conhecerem o que aqui é feito, conhecerem essas obras, essas maravilhosidades, então curtam, compartilhem, comentem. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Seguimos ainda na segunda parte. Ela é extensa. Releio estas linhas escritas ao acordar nesta manhã. Depois. Não passou de uma ilusão? Talvez. Os santos conheceram esses desfalecimentos. Mas certamente não essa surda revolta. Esse rabugento silêncio da alma, quase rancoroso. Deu 1 hora. A última lâmpada da aldeia apagou-se. Vento e chuva. Mesma solidão, mesmo silêncio. E desta vez nenhuma esperança de superar o obstáculo, ou de contorná-lo. Aliás, não há obstáculo. Nada. Deus. Respiro, aspiro a noite entra em mim por não sei que inconcebível, que imaginável brecha da alma. Eu mesmo sou noite. Tento pensar nas angústias semelhantes à minha. Nenhuma compaixão por esses desconhecidos. Minha solidão é perfeita. E eu a odeio. Nenhuma piedade de mim mesmo. Se chegasse a não mais amar... Deitei-me ao pé da cama, o rosto no chão. É claro que não sou ingênuo o bastante para acreditar na eficácia disso. Queria unicamente fazer concretamente o gesto de aceitação total, do abandono. Estava deitado à beira do vazio, do nada, como um mendigo, como um bêbado, como um morto. E esperava que me recolhessem. Desde o primeiro segundo, antes mesmo que meus lábios tivessem tocado no chão,
Envergonhei-me dessa mentira, pois não esperava nada. O que não daria para sofrer? A própria dor se recusa a vir. A mais habitual, a mais humilde, é a do meu estômago. Sinto-me horrivelmente bem. Não tenho medo da morte, não. Ela me é tão indiferente quanto a vida. Não é possível exprimir isso. Parece-me ter feito às avessas todo o caminho percorrido desde que Deus me tirou do nada. Não fui inicialmente senão essa centelha, esse grão de poeira incandescente da divina caridade. Sou apenas isso de novo, na insondável noite. Mas o grão de poeira já quase não arde. Vai se extinguir. Acordei muito tarde. Sem dúvida o sono caiu sobre mim bruscamente, no lugar onde eu tinha caído. Já está na hora da missa. Quero, porém, escrever isto ainda antes de partir. Aconteça o que acontecer, jamais falarei disso para ninguém, especialmente para o senhor vigário de Torce. A manhã é tão clara, tão doce e de uma leveza maravilhosa. Quando era bem pequeno, costumava me aninhar ao amanhecer em uma das sebes orvalhadas e voltava para casa molhado, trêmulo, feliz, para receber uma palmada da minha pobre mãe e uma grande xícara de leite fervendo. O dia inteiro não me saíram da cabeça imagens da infância. Penso em mim como em um morto. Faltam no caderno uma dezena de páginas arrancadas. As poucas palavras que subsistem nas margens foram cuidadosamente rasuradas. O Dr. Delbende foi encontrado hoje de manhã na entrada do bosque de Bazancourt, a cabeça estourada, já frio. Estava caído em um pequeno caminho mais fundo, orlado de frondosas aveleiras. Supõe-se que ao tentar desprender o fuzil enganchado nos galhos, ele disparou. Tinha-me proposto destruir este diário. Depois de refletir um pouco, apenas suprimi uma parte que julguei inútil, o que já repeti para mim mesmo tantas vezes que sei de cor. É como uma voz que me fala, que não se cala nem de dia nem de noite. Mas ela se extinguirá junto comigo, não é? Ou então... Pensei muito sobre o pecado nesses dias. Insistindo em defini-lo como uma transgressão da lei divina, parece-me que dão uma ideia muito sumária dele. As pessoas dizem tantas asneiras sobre isso, e como sempre, jamais se dão ao trabalho de refletir. Já faz séculos e séculos que os médicos discutem entre si sobre a doença. Caso se tivessem contentado em defini-la como uma transgressão das regras da boa saúde, teriam concordado há muito tempo. Mas eles a estudam no doente, com a intenção de curá-lo. É justamente o que tentamos fazer nós, sacerdotes. Então as piadas sobre o pecado, as ironias, os sorrisos, não nos impressionam muito. Naturalmente, não se quer ver nada para além da falta. Ora, a falta não é, afinal de contas, mais que um sintoma, e os sintomas mais impressionantes para os profanos nem sempre são os mais inquietantes, os mais graves. Acredito, tenho certeza, que muitos homens jamais se comprometem com todo o seu ser com uma sinceridade profunda. Vivem na superfície de si mesmos, e o solo humano é tão rico que essa fina camada superficial basta para uma magra colheita, que dá a ilusão de um verdadeiro destino. Dizem que na última guerra pequenos empregados tímidos se revelaram, pouco a pouco, líderes. Tinham a paixão do comando sem o saber. É claro que não há nada nisso que se assemelhe ao que chamamos com o tão belo nome de conversão, convertere. Mas, enfim, esses pobres homens precisavam passar pela experiência do heroísmo em estado bruto, de um heroísmo sem pureza. Quantos homens jamais terão a menor ideia do heroísmo sobrenatural?
sem o qual não há vida interior. E é justamente sobre esta vida que serão julgados. Basta refletirmos um pouco que isso fica claro, evidente. Então, despojados pela morte de todos esses membros artificiais que a sociedade fornece à gente de sua espécie, eles se verão tal como são, tal como eram, sem percebê-lo. Horrorosos monstros não desenvolvidos. Pedaços de homens. Assim constituídos, que podem dizer sobre o pecado? Que sabem dele, hein? O câncer que os rói é como muitos tumores, indolor. Ou pelo menos só o sentiram, na maioria dos casos, num certo período da vida, numa impressão fugidia, logo apagada. É raro que uma criança não tenha tido, ao menos em estado embrionário, uma espécie de vida interior, no sentido cristão da palavra. Um ou outro dia, o ímpeto de sua jovem vida foi mais forte. O espírito de heroísmo vibrou no fundo do seu coração inocente. Não muito, talvez, porém o bastante para que aquele pequenino ser tenha entrevisto vagamente, e às vezes obscuramente aceitado, o risco imenso da salvação, que constitui tudo o que é divino na existência humana. Conheceu alguma coisa sobre o bem e o mal, uma noção do bem e do mal isenta de qualquer mistura, ignorante ainda das disciplinas e dos costumes sociais. Mas, naturalmente, reagiu a isso como criança. E o homem maduro só guardará desse minuto decisivo, solene, apenas a lembrança de um drama infantil, de uma aparente tolice cujo verdadeiro sentido lhe escapará, e do qual falará até o fim com esse sorriso enternecido, radiante demais, quase lúbrico, dos velhos. É difícil imaginar a que ponto as pessoas que o mundo chama de sérias são pueris, de uma puerilidade verdadeiramente inexplicável, sobrenatural. Não passo de um jovem padre, mas ainda sorrio disso, com frequência. E conosco, que tom de indulgência, de compaixão. Um notário de Arras que assisti em seus últimos momentos, pessoa considerada antigo senador, um dos maiores proprietários de sua região, dizia-me um dia, acho que para se desculpar por ouvir minhas exortações com algum ceticismo, bondoso, aliás, dizia-me: compreendo, senhor padre. Já senti as coisas assim. Eu também já fui muito piedoso. Aos 11 anos não dormia por nada neste mundo sem ter recitado 3 Aves Marias. E até me obrigava a recitá-las de uma só vez, sem respirar. Se não o fizesse, isso me causaria algum mal, achava eu. Acreditava ele que eu permanecia nessa fase, que todos permanecíamos nela, nós, os pobres padres. Finalmente, à beira da morte, eu o confessei. O que dizer? Não foi grande coisa. Apenas um punhado de palavras. Uma vida de notário. O pecado contra a esperança, o mais mortal de todos e talvez o melhor acolhido, o mais amado. O pecado contra a esperança, o mais mortal de todos e talvez o melhor acolhido, o mais amado. É preciso muito tempo para reconhecê-lo, e a tristeza que o anuncia, que o precede, é tão doce. É o mais rico dos elixires do demônio, sua ambrosia, pois a angústia... A página foi arrancada. Fiz hoje uma descoberta muito estranha. A senhorita Luísa geralmente deixa o devocionário no seu banco, na caixinha destinada a isso. Encontrei de manhã o grosso livro no chão. E como os seus inúmeros santinhos tinham se espalhado, acabei folheando-o um pouco, quase sem querer. Algumas linhas manuscritas no verso da capa caíram sob meus olhos. Era o nome e o endereço da senhorita. Provavelmente um antigo endereço. Em Charleville, Ardennes. É a mesma letra da carta anônima. Parece, ao menos.
Mas agora que importa? Os grandes deste mundo sabem despedir-nos sem apelação, com apenas um gesto, um olhar, com menos ainda. Mas Deus... Eu não perdi a fé. Não perdi nem a fé, nem a esperança, nem a caridade. Mas o que valem para o homem mortal nesta vida os bens eternos? É o desejo dos bens eternos o que conta. Acho que não os desejo mais. Reencontrei o senhor vigário de Torce nas exéquias do seu velho amigo. Posso dizer que o pensamento do Dr. Delbende não me abandona. Mas um pensamento, mesmo que dilacerante, não pode ser uma oração. Deus me vê e me julga. Decidi continuar este diário, porque uma narrativa sincera e escrupulosamente exata dos acontecimentos da minha vida durante a provação que enfrento pode me ser útil algum dia. Quem sabe? Útil para mim, ou para outros. Pois, embora o meu coração tenha se tornado muito duro, parece que eu não sinto mais nenhuma piedade por ninguém. A piedade se tornou para mim tão difícil quanto a oração. Constatei isso ainda esta noite, enquanto velava Adelina Sopu, apesar de assisti-la de todo o coração. Não posso pensar, sem amizade, no futuro leitor, provavelmente imaginário, deste diário. Ternura que de fato eu não sinto, mas ela sem dúvida se dirige ao longo destas páginas para mim mesmo. Tornei-me um escritor, ou, como diz o senhor Deão de Blaugermont, poeta. Poeta, diz ele. Poeta. E, no entanto, quero, pois, declarar aqui com toda a franqueza que não descuido dos meus deveres. Ao contrário, a melhora da minha saúde, quase inacreditável, favorece bastante o meu trabalho. Também não é absolutamente justo dizer que não rezo pelo Dr. Delbende. Cumpro essa obrigação como as outras. Até privei-me do vinho nestes últimos dias, o que me enfraqueceu perigosamente. Rápida conversa com o senhor vigário de Torce. O domínio que esse admirável padre tem sobre si mesmo é evidente. Salta aos olhos, e entretanto se buscaria em vão um sinal material dele. Não se traduz por nenhum gesto, nenhuma palavra específica, nada que revele o trabalho da vontade, o esforço. Seu rosto deixa transparecer seu sofrimento, exprime-o com uma franqueza, uma simplicidade verdadeiramente soberanas. Em tais circunstâncias, surpreendemos mesmo nos melhores um olhar equívoco. Desses olhares que dizem mais ou menos claramente: veja, aguento bem. Não me louve, é natural em mim. Obrigado. O seu busca singelamente a nossa compaixão, nossa simpatia, mas com uma nobreza. Um rei poderia mendigar assim. Passou 2 noites junto ao cadáver, e sua batina, sempre tão limpa, tão correta, estava meio amarrotada, com algumas manchas. Talvez pela primeira vez em sua vida tinha esquecido de se barbear. Esse domínio de si mesmo distingue-se, entretanto, com esse sinal. A força sobrenatural que emana dele não sofreu nenhuma diminuição. Visivelmente devorado pela angústia, dizem que o doutor Delbende suicidou-se, continua transmitindo calma, certeza, paz. Celebrei com ele hoje de manhã como subdiácono. Já tinha observado que normalmente, no momento da consagração, suas belas mãos estendidas sobre o cálice tremem um pouco. Hoje não tremeram. Tinha mesmo uma autoridade, uma majestade. O contraste com o rosto sulcado pela insônia, pela fadiga e por alguma visão mais torturante, que adivinho, é algo que não poderia ser descrito. Partiu sem ter participado no almoço, servido depois dos funerais pela sobrinha do doutor, que se parece muito com a senhorita Pegriot, embora mais gorda. Acompanhei-o até a estação e, como o trem só chegaria meia hora depois, ficamos sentados em um banco. Estava muito cansado, e sob a forte luz do dia, seu rosto parecia mais arruinado. Não tinha ainda observado 2 rugas no canto da sua boca, de uma tristeza e de uma amargura
surpreendentes. Acho que foi isso que me encorajou. Disse-lhe repentinamente: não teme que o doutor tenha se... Não me deixou terminar a frase. Seu olhar imperioso como que enclausurou a última palavra em minha boca. Fiz muita força para não abaixar o meu, pois sei que não gosta disso. Os olhos covardes, diz ele. Por fim, seus traços pouco a pouco se tornaram doces, e ele quase sorriu. Não reproduzirei a conversa. Era, aliás, uma conversa? Não durou uns 20 minutos, talvez. O lugarzinho deserto, com sua fila dupla de tílias, parecia agora bem mais calmo do que de costume. Lembro-me de um voo de pombos passando regularmente sobre nós, a toda velocidade, e tão baixo que ouvíamos o assobio de suas asas. Ele teme com efeito que seu velho amigo tenha se matado. Estava muito abatido, parece, pois contara até o último momento com a herança de uma tia muito velha que tinha recentemente colocado todos os seus bens nas mãos de um homem de negócios bastante conhecido, mandatário do senhor bispo de S, em troca de uma pensão vitalícia. O doutor tinha outrora ganhado muito dinheiro e o gastava em liberalidades sempre muito originais, um pouco malucas, que nem sempre permaneciam secretas, o que provocou as suspeitas de que tinha ambições políticas. Depois que seus colegas mais jovens lhe tomaram a clientela, não consentiu em mudar seus hábitos. Queres o quê? Não era um homem que se resignasse com qualquer arranjo. Ele me repetiu 100 vezes que a luta contra o que chamava de a ferocidade dos homens e a estupidez da sorte era travada apesar do bom senso, que não se curaria a sociedade da injustiça. Quem matasse uma, mataria a outra. Comparava a ilusão dos reformadores à dos antigos pasteurianos, que sonhavam com um mundo asséptico. Em suma, considerava-se um refratário. Nada mais do que isso. O sobrevivente de uma raça desaparecida há muito tempo. Acho que ela nunca existiu. E que tratava contra o invasor, que travava contra o invasor, que ao longo dos séculos tornou-se proprietário legítimo, uma luta sem esperança e sem misericórdia. Eu me vingo, dizia. Enfim, não acreditava em exércitos regulares, compreende? Quando encontro uma injustiça passeando sozinha, sem guardas, e acho que é do meu porte, nem muito fraca nem muito forte, salto em cima dela e a estrangulo. Isso custava-lhe caro. Ainda no último outono pagou as dívidas da velha Gachevome, 11.000 francos, porque o senhor Duponceau, o comerciante de farinha, estava cobrando as dívidas de seus credores a fim de se apossar de suas terras. Evidentemente, a morte do diabo de sua tia foi o último golpe, mas que 300 ou 400 mil francos voariam de suas mãos. Ainda mais com a idade. O pobre homem tornou-se impossível. Não é que pôs na cabeça a ideia de sustentar, e esta palavra, a um velho bêbado chamado Rebatu, um ex-caçador clandestino, preguiçoso como o diabo, que vivia numa cabana de carvoeiros, junto das terras do Gobô, conhecido por correr atrás de vaqueirinhas, por nunca estar sóbrio, e que ainda zombava dele por aí. E note que não ignorava isso, não. Tinha seus motivos muito particulares, como sempre. Quais? Que esse Rebatu era o melhor caçador que tinha conhecido, que não se devia privá-lo do prazer de beber e comer, que com seus processos os policiais acabariam fazendo desse maníaco inofensivo um perigoso selvagem. Tudo isso misturado naquela querida velha cachola, cheia de ideias fixas, de verdadeiras obsessões. Dizia: dar paixões aos homens e proibi-los de satisfazê-las é demais para mim. Não sou o bom Deus.
É preciso dizer que ele detestava o Marquês de Bolbec, e que esse Marquês tinha jurado acabar pouco a pouco com Rebatu. Queria enviá-lo para a Guiana. Então... Acho que já escrevi neste diário que a tristeza parece ser estranha ao vigário de Torce. Sua alma é alegre. Nesse momento mesmo, como não estava observando o seu rosto, que mantinha elevado, firme, surpreendi-me com um certo acento da sua voz. Ela era bastante grave, mas não se pode dizer que era triste. Guardava um certo estremecimento quase imperceptível, que era como um eco da sua alegria interior, uma alegria tão profunda que nada poderia alterar, como essas grandes águas calmas sob as tempestades. Contou-me muitas outras coisas quase inacreditáveis, quase loucas. Aos 14 anos, nosso amigo queria ser missionário. Perdeu a fé durante seus estudos de medicina. Era o aluno preferido de um grande professor, cujo nome não recordo mais. E todos os seus colegas imaginavam que faria uma carreira excepcionalmente brilhante. A notícia da sua chegada naquela região perdida causou muita surpresa. Dizia então que era pobre demais para se preparar para os exames da associação e que também o excesso de trabalho tinha comprometido gravemente sua saúde. A verdade é que não se consolava por não acreditar mais. Tinha mantido hábitos extraordinários. Por exemplo, costumava interpelar um crucifixo que tinha na parede do seu quarto. Às vezes soluçava a seus pés, a cabeça entre as mãos. Outras vezes chegava a desafiá-lo, erguendo o punho contra ele. Há poucos dias, sem dúvida, eu teria ouvido essas confidências com mais sangue frio. Mas estava nesse momento sem condições de suportá-las. Eram como um fio de chumbo fundido sobre uma chaga viva. Certamente nunca tinha sofrido tanto, e provavelmente nunca sofrerei assim, nem para morrer. Tudo o que podia fazer era manter os meus olhos abaixados. Se os tivesse erguido para o vigário de Torce, acho que teria gritado. Infelizmente, nessas ocasiões, frequentemente somos menos senhores da língua que dos olhos. Se ele realmente se matou, o senhor acha que... O vigário de Torce, o senhor vigário de Torce, sobressaltou-se, como se minha pergunta o tivesse arrancado subitamente de um sonho. É verdade que há 5 minutos ele falava um pouco como num sonho. Senti que me observava dissimuladamente e deve ter adivinhado muitas coisas. Se qualquer outro me tivesse feito uma pergunta dessas... Depois ficou longo tempo em silêncio. A estação continuava sempre deserta e clara, e a intervalos regulares, em sua ronda monótona, os grandes pássaros pareciam cair sobre nós do alto do céu. Aguardava maquinalmente o seu retorno, aquele assobio semelhante ao de uma imensa foice. Deus é o único juiz. Deus é o único juiz, disse com a sua voz calma. E Maxence, era a primeira vez que eu ouvi chamar seu velho amigo pelo nome, era um homem justo. Deus julga os justos. Não são os idiotas ou os simples canalhas que me dão mais preocupações, sabe? Para que serviriam os santos? Eles pagam para resgatar esse tipo de coisa. Eles são sólidos. Enquanto que... Suas 2 mãos estavam pousadas nos joelhos e seus largos ombros projetavam uma grande sombra diante dele. Estamos em guerra. Queres o quê? Temos que olhar o inimigo na cara. Encarar, como ele dizia, lembra-te? Era a sua divisa. Na guerra, quando um sujeito de 3º ou 4º escalão ou um simples mensageiro recua, não faz muita diferença, não é? Se for um civil qualquer que só fica lendo o jornal, o que é que tu queres que faça o generalíssimo? Mas aos da vanguarda... Na vanguarda, um braço é um braço. E um braço a menos faz diferença. Aos santos,
Chamo de santos aqueles que receberam mais que os outros, os ricos. Sempre pensei cá comigo que o estudo das sociedades humanas, se as soubéssemos observar com um espírito sobrenatural, poderia nos dar a chave de muitos mistérios. Afinal, o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Quando tenta criar uma ordem à sua medida, deve copiar canhestramente a outra, a verdadeira. A divisão entre ricos e pobres deve corresponder a alguma grande lei universal. Um rico, aos olhos da igreja, é o protetor do pobre, seu irmão mais velho, não é? Note que, na maioria das vezes, ele o é apesar de si mesmo, pelo simples jogo das forças econômicas, como se diz. Um milionário quebra e milhares de pessoas ficam na rua. Não podemos imaginar o que acontece no mundo invisível quando cai um desses ricos de que falo, um intendente das graças de Deus. A segurança do medíocre é uma bobagem. Mas a segurança dos santos, que escândalo! Sou um louco, não compreende que a única justificação da desigualdade das condições sobrenaturais é o risco. Nosso risco. O teu? O meu. Enquanto falava, seu corpo permanecia ereto, imóvel. Quem o visse naquele banco, na fria tarde ensolarada de inverno, acharia que era um devotado padre discutindo 1000 insignificâncias da sua paróquia e docemente gabola perante seu jovem colega reverente, atento. Guarda o que vou te dizer. Todo o seu mal talvez se devesse ao ódio que tinha dos medíocres. Tu odeias os medíocres, eu lhe dizia. Ele não se defendia, pois era um homem justo, repito. É preciso muito cuidado, meu filho. O medíocre é uma cilada do demônio. A mediocridade é muito complicada para nós. É da alçada de Deus. Enquanto aguarda seu juízo, o medíocre deveria encontrar um abrigo à nossa sombra, sob nossas asas. Um abrigo, um lar. Eles precisam de calor, pobres diabos. Se tu buscasses realmente a Nosso Senhor, tu o encontrarias. Também lhe dizia. E respondia, eu busco o bom Deus onde mais tenho chance de encontrá-lo, entre os pobres. Só que os seus pobres eram todos tipos de sua espécie. Em suma, revoltados, opressores. Um dia lhe fiz a pergunta, e se Jesus Cristo lhe esperasse justamente sob a aparência de um desses senhores que você despreza, hã? Pois, exceto o pecado, ele assume e santifica todas as nossas misérias. Um covarde não passa de um miserável esmagado sob o imenso mecanismo social, como um rato sob uma viga. Um avaro é um ansioso convencido de sua impotência e devorado pelo medo de perder. Um outro parece impiedoso porque sofre de uma espécie de fobia do pobre. Isso existe. Terror tão inexplicável quanto o que as aranhas ou os camundongos expiram nos nervos. Você busca Nosso Senhor entre pessoas como essas? Perguntei-lhe. E se não o busca nelas, está reclamando do quê? É você que o ignora. Talvez ele o tenha ignorado. Mesmo. Entraram outra vez esta noite, ou melhor, ao cair da noite, no jardim do presbitério. Imagino que iam levar o sino quando abri bruscamente a portinhola que fica acima da janela. Os passos se afastaram rapidamente. Uma criança, talvez? O senhor conde acaba de sair daqui. Pretexto a chuva. A cada passo a água saltava de suas longas botas. Os 3 ou 4 coelhos que tinha caçado formavam no fundo do bornal uma pasta de lama sanguinolenta e de pelos cinzentos, horrível de se ver. Tinha pendurado essa bolsa na parede, e enquanto me falava eu observava, através da rede de cordas, no meio daquela massa eriçada, um olho ainda úmido, muito doce,
que me fixava. Desculpou-se por abordar o assunto imediatamente, sem rodeios, com uma franqueza militar. Falava-se em toda a aldeia que Simplício tinha uns costumes, uns hábitos abomináveis. No regimento ele estaria, segundo a expressão do conde, roçando o conselho de guerra. Um depravado e um fingido. Esta é a sentença. Como sempre, boatos que correm, interpretação de fatos, nada de substancial. Por exemplo, é certo que Simplício trabalhou vários meses na casa de um antigo magistrado colonial aposentado, de reputação duvidosa. Respondi que ninguém escolhe seus patrões. O senhor conde ergueu os ombros e lançou-me um rápido olhar, de alto a baixo, que significava claramente: é um imbecil ou finge que o é? Confesso que a minha atitude só poderia surpreendê-lo. Esperava, suponho, que protestasse. Permaneci calmo. Não ouso dizer indiferente. O que tem aguentado me basta. Escutava, aliás, suas palavras como se estivesse falando com outra pessoa, não comigo. Com o homem que eu fui, que já não sou. Elas chegavam muito tarde. O senhor conde também chegava muito tarde. Sua cordialidade pareceu-me dessa vez bastante afetada, um pouco vulgar mesmo. Também não gosto muito do seu olhar, que dança por todo lado, salta de um canto para o outro da sala com uma agilidade surpreendente, para depois voltar a cair direto nos meus olhos. Tinha acabado de jantar. A garrafa de vinho ainda estava sobre a mesa. Ele encheu um copo sem cerimônia e me disse: está bebendo um vinho azedo, senhor vigário. Faz mal. Deveria limpar sempre a garrafa, escaldá-la. Mitonet veio esta tarde, como de costume. Sente dores do lado. Queixa-se de falta de ar e tosse muito. Ao lhe falar, fui tomado de desgosto, de uma espécie de frieza. Deixei-o trabalhando. Está trocando com muita competência algumas tábuas apodrecidas do assoalho. Fui dar um curto passeio pela rua. Quando voltei, não tinha decidido nada, é claro. Abri a porta da sala. Ocupado em aplainar suas tábuas, não podia nem me ver e nem me ouvir. Ele, porém, voltou-se bruscamente. Nossos olhares se cruzaram. Li nos seus surpresa. Depois atenção. Depois, mentira. Não esta ou aquela mentira. A vontade de mentir. Era como uma água turva, uma lama. E, enfim, eu continuava fixando. A coisa não durou mais que um instante, alguns segundos, talvez, não sei. Enfim, a verdadeira cor do seu olhar apareceu novamente, sob aquele lodo. Impossível descrever aquilo. A sua boca começou a tremer. Recolheu suas ferramentas, enrolou-as cuidadosamente num pedaço de pano e saiu sem uma palavra. Deveria tê-lo detido, interrogado. Não pude. Não podia tirar os olhos de sua pobre silhueta na rua. Ela, aliás, foi aos poucos se endireitando. E quando passou na frente da casa de Degas, tirou o gorro com um gesto meio arrogante. 20 passos depois, começou a assobiar uma dessas canções de que tanto gosta, com horríveis refrãos sentimentais, cuja letra copia cuidadosamente em um caderninho. Voltei para o meu quarto extenuado. Um cansaço extraordinário. Não compreendo nada do que se passou. Por trás de modos um pouco tímidos, Simplício é, na verdade, um insolente. Ademais, sabe que tem uma boa conversa e abusa disso. Que tenha perdido essa ocasião de justificar-se, tarefa fácil a seus olhos, pois tem muito pouca estima de minha experiência, de meu juízo, é algo que muito me espanta. E, aliás, como ele poderia adivinhar? Creio que não disse nenhuma palavra, e o olhava certamente sem nenhum desprezo, sem cólera. Ele voltará? Quando me estendi na cama para tentar repousar um pouco, alguma coisa pareceu quebrar-se dentro de mim, no meu peito.
e fui tomado de um tremor que ainda continua neste momento em que escrevo. Não perdi a fé. Essa expressão perder a fé, como se perde uma bolsa ou um molho de chaves, sempre me pareceu, aliás, um pouco simplória. Deve fazer parte do vocabulário da piedade burguesa e, portanto, um legado desses tristes padres do século XVIII, tão palavrosos. Não se perde a fé. Ela deixa de informar a vida, simplesmente. E é por isso que os velhos diretores não estavam errados quando se mostravam céticos diante de crises intelectuais, que, sem dúvida, são muito mais raras do que se pretende. Quando um homem culto chega, pouco a pouco, de uma maneira insensível, a refugar sua crença em algum recanto do seu cérebro, onde a reencontra por um esforço de reflexão, de memória, mesmo que tenha ainda alguma ternura pelo que não existe mais ou poderia existir, não pode dar o nome de fé a um signo abstrato, que não se parece mais com a fé, para usar uma comparação célebre, do que a constelação do cisne com um cisne. Não perdi a fé. A crueldade da provação, sua aparição fulminante e inexplicável, pode muito bem ter transtornado minha razão, meus nervos, calar subitamente em mim, para sempre talvez o espírito de oração, encher-me completamente de uma resignação temerosa, tenebrosa, mais apavorante que os grandes sobressaltos do desespero, que suas quedas imensas. Minha fé permanece intacta. Eu o sinto. Onde vive, não consigo alcançá-la. Não a encontro, nem em meu pobre cérebro, incapaz de associar corretamente duas ideias, que só trabalha com imagens quase delirantes, nem em minha sensibilidade, nem mesmo em minha consciência. Parece-me às vezes que ela se recolheu, que subsiste ali onde certamente não a procurei, em minha carne, em minha miserável carne, em meu sangue e em minha carne perecível, mas batizada. Gostaria de exprimir meu pensamento com a maior simplicidade, com a maior inocência possível. Não perdi a fé, porque Deus dignou-se guardar-me da impureza. Sem dúvida, uma associação como esta faria os filósofos sorrirem, e é claro que as maiores desordens não poderiam perturbar um homem razoável a ponto de fazê-lo pôr em dúvida a legitimidade, por exemplo, de certos axiomas dos geômetras. Uma exceção, entretanto, a loucura. Primeiro, o que se sabe da loucura? O que se sabe da luxúria? O que se sabe de relações secretas? A luxúria é uma chaga misteriosa no flanco da espécie. No seu flanco, que digo eu, na fonte mesma da vida. Confundir a luxúria própria do homem com o desejo que atrai os sexos é como dar o mesmo nome ao tumor e ao órgão que ele devora, cuja deformidade reproduz assustadoramente o seu aspecto. O mundo afana-se muito, auxiliado por todos os prestígios da arte, para esconder essa chaga vergonhosa. Pode-se dizer que teme em cada nova geração uma revolta da dignidade, do desespero, uma recusa dos seres ainda puros, intactos. Com que estranha solicitude vela sobre as criancinhas para atenuar antecipadamente, usando imagens encantadoras, a humilhação de uma primeira experiência quase que forçosamente derrisória. E quando se ergue, apesar de tudo, o lamento semiconsciente da jovem majestade humana, escarnecida, ultrajada pelos demônios, como sabe afogá-la em risadas? Que hábil dosagem de sentimento e espírito, de piedade, ternura e ironia, que vigilância cúmplice sobre a adolescência! As velhas andorinhas não se afanam mais em volta dos filhotes no seu primeiro voo. E se a repugnância é muito forte,
Se a preciosa criaturinha que os anjos ainda protegem, tomada de náuseas, quer vomitar, com que mãos lhe estendem uma bacia de ouro, esculpida pelos artistas, cinzelada pelos poetas, enquanto a orquestra acompanha em surdina, com imenso murmúrio de folhagens e águas vivas, os seus engulhos. Mas o mundo não precisou fazer tantos gastos comigo. Um pobre com 12 anos já compreende muitas coisas. E de que me serviria compreendê-las? Eu as vira. A luxúria não se compreende, se vê. Eu tinha visto esses rostos selvagens, fixados de repente em um infindável sorriso. Ah, Deus! Como não se percebe com mais frequência que a máscara do prazer, despojado de toda hipocrisia, é exatamente a da angústia? Como não se percebe com mais frequência que a máscara do prazer, despojado de toda hipocrisia, é exatamente a da angústia? Esses rostos vorazes que ainda me aparecem em sonhos, uma noite a cada vez talvez, essas faces dolorosas, sentado sobre os calcanhares atrás do balcão do bar, pois seguidamente escapava da saleta escura onde a tia me supunha ocupado com minhas lições, elas surgiam em cima de mim, e a luz da fraca lâmpada, suspensa por um fio de cobre, sempre balançada por algum bêbado, fazia suas sombras dançarem no teto. Por mais jovem que fosse, distinguia muito bem uma bebedeira de outra. E quero dizer que somente a outra é que realmente me dava medo. Bastava que aparecesse a jovem atendente, uma pobre garota manca de pele cinzenta, para que os olhares embrutecidos adquirissem subitamente uma fixidez tão pungente que ainda hoje não posso pensar neles sem estremecer. É certo que se pode dizer que são impressões de criança, que a insólita exatidão dessas lembranças, o terror que ainda me inspiram depois de tantos anos, torna-as bastante suspeitas. Muito bem. Que os mundanos vão lá e vejam. Não creio que se possa captar muita coisa nos rostos demasiado sensíveis, demasiado cambiantes, hábeis em disfarçar e que se escondem para gozar como os animais se escondem para morrer. Que milhares de seres passem sua vida na desordem e prolonguem até as portas da velhice, às vezes muito mais longe, as curiosidades da adolescência jamais satisfeitas, é algo que não nego, certamente. O que aprender dessas criaturas frívolas? São um joguete dos demônios, talvez, mas não são a sua verdadeira presa. Parece-me que Deus, em não sei que misterioso desígnio, não quis permitir que comprometessem realmente sua alma. Prováveis vítimas de hereditariedades miseráveis, das quais apresentam apenas uma caricatura inofensiva. Crianças que não cresceram, pirralhos emporcalhados, mas não corrompidos. A providência permite que se beneficiem de certas imunidades da infância. E então, o que concluir? Porque existem maníacos inofensivos, devemos negar a existência de loucos perigosos. O moralista define, o psicólogo analisa e classifica, o poeta faz sua música, o pintor brinca com suas cores como um gato com sua cauda, o histrião explode de rir, que importa? Repito que não se conhece a loucura mais do que a luxúria. E a sociedade se defende das duas, sem confessá-lo abertamente. Com o mesmo temor dissimulado, a mesma vergonha secreta e quase com os mesmos meios. E se a loucura e a luxúria
fossem a mesma coisa. Um filósofo na tranquilidade da sua biblioteca terá sobre isso naturalmente uma opinião diferente da de um padre, e sobretudo da de um padre de aldeia. Acho que há poucos confessores que não experimentam ao longo do tempo a esmagadora monotonia das confissões, uma espécie de vertigem, menos por aquilo que ouvem do que pelo que adivinham, através de um pequeno número de palavras, sempre as mesmas, cuja mediocridade sufoca se forem lidas, mas que sussurradas no silêncio e nas sombras, fervilham como vermes, com o odor do sepulcro. E então nos atormenta a imagem dessa chaga sempre aberta, pela qual escorre a substância da nossa miserável espécie. De que prodígios não seria capaz o cérebro humano, se a mosca envenenada não tivesse depositado nele sua larva? Acusam-nos. Sempre nos acusarão, a nós, sacerdotes. É tão fácil. Acusam-nos de alimentar no fundo do coração um ódio invejoso, hipócrita, de virilidade. Quem tem alguma experiência do pecado não ignora, entretanto, que a luxúria incessantemente ameaça sufocar sob suas vegetações parasitas, suas horríveis proliferações, tanto a virilidade quanto a inteligência. Incapaz de criar, só consegue emporcalhar desde a raiz a frágil promessa de humanidade. Ela provavelmente está na origem, no princípio de todas as taras da nossa raça, e quando num desvio da grande floresta selvagem cujos caminhos não conhecemos, damos de cara com ela tal qual ela é, tal qual saiu das mãos do mestre dos prodígios, o grito que sai das entranhas não é somente de pavor, mas de imprecação. Foste tu! Foste somente tu que introduziste a morte no mundo. O recurso de muitos padres, mais zelosos que sábios, é apelar para a má-fé. Você não crê mais porque a crença lhe é um estorvo. Quantos padres já ouvi falar assim? Não seria mais justo dizer: a pureza não nos é prescrita como um castigo. Ela é uma das condições misteriosas, mas evidentes, a experiência o atesta, desse conhecimento sobrenatural de si mesmo em Deus, que se chama de fé. A impureza não destrói esse conhecimento. Ela aniquila o desejo por ele. A impureza não destrói esse conhecimento. Ela aniquila o desejo por ele. Deixa-se de crer porque não se quer mais crer. Você não quer mais se conhecer. Você não quer mais se conhecer. Deixa-se de crer porque não se quer mais crer. Você não quer mais se conhecer. Essa verdade profunda, a sua, não lhe interessa mais. E você pode muito bem dizer que os dogmas que antes tinham sua adesão estão sempre presentes em seu pensamento, que é a razão que os recusa. Não importa. Só se possui realmente aquilo que se deseja. Pois não existe para o homem uma posse total, absoluta. Você não se deseja mais. Você não deseja mais sua alegria. Você só pode amar-se em Deus. Você não se ama mais. E você não se amará nunca mais, nem neste mundo, nem no outro, eternamente. Podem-se ler ao pé dessa página, na margem, as seguintes linhas:
várias vezes rasuradas, mas ainda legíveis. Escrevi isto em uma grande e total angústia do coração e dos sentidos, tumulto de ideias, imagens, palavras. A alma se cala. Deus se cala. Silêncio.